Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouquinho, do nosso conhecimento acerca da periodontia. Eu sou cirurgiã dentista, a minha formação é toda baseada na periodontia, meu mestrado, doutorado e o pós-doutorado pela Universidade de Taubaté, e eu sou professora do curso de mestrado e doutorado em odontologia da Universidade de Cuiabá. Então, hoje, o nosso tema sobre essa inter-relação da periodontia ligado aos fatores sistêmicos, nós vamos iniciando a fala, retomando o que é o periodonto. Então, o periodonto, como vocês sabem, ele é constituído de um periodonto de proteção, que é essa gengiva livre e a gengiva inserida, e o periodonto de inserção, que é constituído pelo ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar. Então, na saúde, esse contexto, nós vamos ter uma microbiota, que ela, normalmente, ela é uma microbiota aeróbia, gram-positiva, e que é comensal e todos nós temos. Uma vez quando o biofilme ele é instalado e não removido pela ação da escovação e do fio dental, essa placa ela adere ao dente e aí inicia-se o processo inflamatório reversível, que é a gengivite. Então, essa gengivite, o agente causal da doença periodontal etiológico primário é o biofilme, ou a placa bacteriana, que ele é amolecido e removido através de escovação e fio dental. Uma vez que ele fica aderido ao dente e com o passar do tempo esse paciente negligencia nessa escovação e nesse fio dental, esse processo ele adentra o sulco, em direção ao ápice, e ele vem destruindo daí ligamento, cemento e osso alveolar. E daí a gente passa a ter a periodontite. Uma vez instalada essa periodontite, é um processo inflamatório onde a microbiota ela é mais agressiva, ela passa uma microbiota que antes era aeróbia, ela passa a ser anaeróbia, com uma microbiota também mais gram-negativa. E é isso que nós vamos estar falando ao longo dessa tarde. Essa doença periodontal, ela pode ser influenciada, essa progressão dessa doença, por inúmeros fatores, Então, nós sabemos que o fator etiológico da doença é o biofilme, mas que vai depender da resposta imunológica individual de cada indivíduo frente a esse processo inflamatório causado pela doença, pela placa. Temos os fatores sociais, comportamentais, os sistêmicos, genéticos, as condições dentais, a composição bacteriana do biofilme. Então, esses fatores, ao longo do tempo, eles vão estar interferindo e levando a uma presença de citocinas, de prostaglandinas, que são a resposta inflamatória, reações à resposta inflamatória. Então, nós sabemos que um paciente, que a doença periodontal ela é mais prevalente em indivíduos acima de 30 anos, comumente difícil o aparecimento precoce da doença periodontal, com exceção da periodontite agressiva, que é uma periodontite onde nós verificamos nos pacientes mais jovens perdas localizadas, verticais em regiões de incisivos e primeiros molares, e quando nós verificamos a quantidade de biofilme, de placa na boca do paciente, não condiz a quantidade da agressão da doença com a quantidade de placa. Então, já existe na literatura estudos mostrando que realmente essa doença, ela comete esses indivíduos mais jovens, bastante
prevalente em regiões de incisivos e molares, e que está relacionada a uma microbiota mais diferenciada, que é a presença de Porphyromonas gingivalis e o Agregobacter actinomyces septencomitas. Então, são micro-organismos que vocês vão ver que durante a tarde eu vou estar repetindo várias vezes eles, né, que são os periodontopatógenos. O AA, que é o Agregobacter, ele tem uma característica, junto com a Porphyromonas gingivalis mais específica, que tem um poder de invasão tecidual, né? Então, a exemplo do que eu disse da periodontite agressiva ser mais rara, ela comete esses indivíduos mais jovens e o tratamento também é mais diferenciado, né? Então, os estudos vêm mostrando que só a raspagem não é suficiente para a gente debelar essa microbiota. Então, a gente trata com uma associação de antibiótico terapia, mas isso são exceções, né? Fatores locais, né? Então, dentes apinhados levam uma maior dificuldade também do controle do biofilme. Indivíduos que possuem pequenas faixas de gengiva inserida também têm uma maior dificuldade de controle dessa doença, e associado a freios, bridas espessas, muitas vezes também são fatores que desfavorecem a um bom controle de placa nesses pacientes. Indivíduos, a doença periodontal também tem sido ligada à questão da idade e da raça, né? E também o estresse, o fumo e a nutrição são fatores que os últimos estudos, principalmente em relação ao estresse, têm sido amplamente verificado que existe uma diferenciação na resposta imunológica quando temos um estresse crônico prolongado, né? E isso também vai ter uma resposta diferenciada no periodonto. Já o fumo, e nós vamos estar falando também mais à frente especificamente do fumo, esses indivíduos, eles têm uma característica específica do periodonto, onde a gente não vai verificar um sangramento como é usual na presença da doença periodontal, porque a nicotina, junto com toda os componentes do cigarro, eles causam uma vasoconstrição periférica e a gente com isso verifica um menor sangramento. Então, realmente, quando o indivíduo ele suspeita que ele tem alguma doença, né, na gengiva, não é por conta de sangramento, como usualmente os nossos pacientes às vezes chegam no nosso consultório. A gente, né, pergunta qual é o motivo da sua consulta. Quando eu escovo, ou quando eu como um alimento, sangra. O paciente fumante, ele não vai ter essa característica por conta dessa vasoconstrição periférica. Então, normalmente, quando ele se autodiagnostica com algum tipo de problema, já é a mobilidade dentária. Aí, normalmente, a doença já está mais avançada, né? A nutrição também, os trabalhos vêm mostrando que pacientes com má nutrição têm uma dificuldade em relação à formação de fibras colágenas, né, na defesa e na resposta imunológica desses indivíduos, onde esse periodonto também ele vai ter uma característica diferenciada na presença da placa à resposta. Então, uma inflamação mais severa é verificado. O paciente diabético, que nós vamos também abordar mais prolongadamente adiante, são pacientes que na literatura vem relatando que são indivíduos quando o diabetes é não controlado, né, não está compensado, ele tem a predisposição a um aparecimento de doença periodontal de 2 a 3 vezes mais do que um paciente saudável sistemicamente. E uma característica marcante em pacientes diabéticos descompensados são o aparecimento de abscessos recorrentes. Então, isso é uma característica que nós cirurgiões dentistas temos que estar sempre atentos, porque muitas vezes o paciente ele não sabe que ele é diabético,
que ele está com a glicemia alterada. Então, esses pacientes que vão no consultório, chegam até nós, né, com abscesso, então a gente trata o abscesso e não passa muito tempo, dali 6 meses ele aparece com outro abscesso, então a gente deve suspeitar, né, e perguntar se ele, né, tem ido feito exames periódicos, então a gente deve sugerir e poder fazer até o encaminhamento dessa análise, né. Seguindo também, nós sabemos que existem alguns grupos de medicamentos que podem causar, frente à presença da placa bacteriana, do biofilme dental, uma resposta mais agressiva, um crescimento gengival exacerbado. Dentre elas, a gente encontra a ciclosporina, né, os anticonvulsivantes, principalmente a fenitoína, e os remédios bloqueadores de canais de cálcio, que são usuais em pacientes que possuem pressão e hipertensão arterial. Então, um paciente que na nossa anamnese relata fazer o uso de alguma dessas medicações, nós devemos ficar atentos, né, em relação a essa saúde periodontal. Não quer dizer que todo paciente que usa esses medicamentos, que eles vão apresentar um crescimento gengival dessa forma como está nessa foto, né? Mas que na presença da placa, então o paciente não sendo um bom controlador de placa, nós podemos ver esses crescimentos aumentados, né? E aí é uma situação que, para o tratamento, a gente tem sempre que tentar fazer esse controle desse biofilme, né? É uma situação que o paciente se incomoda, óbvio, pela estética e também porque tudo que ele come, na hora da escovação, tem o sangramento, né? Então, primeiro, a gente tem que debelar um pouco da fase aguda, né? Então, a gente faz uma profilaxia, deplaca isso para a gente diminuir esse processo inflamatório, porque essas medicações nós não podemos suspender, né? Então, são medicações de tratamentos crônicos que o paciente vai precisar tomar ao longo da vida, né? Então, realmente, ele vai ter de ser informado, né, dessa possibilidade que se ele não controlar bem a placa, ele pode ter problemas futuros, né? E esse problema é esse crescimento gengival, que também não é nada, apesar de assustar, de ser grande, nós fazemos a raspagem, removemos essa placa, removemos o tártaro que tiver nessa região e nós fazemos a remoção cirúrgica desse tecido gengival, né? Fazemos a gengivectomia e a gengivoplastia. E normalmente esses pacientes não têm perca de osso, né? Não tem envolvimento do periodonto de inserção por conta da associação da medicação. Então é um crescimento do que no passado a gente dizia formação de falsas bolsas, né? Mas eles têm que ter um controle periódico, então as vindas, os retornos, a terapia de suporte periodontal tem que ser em tempos mais curtos, né? Para a gente estar realmente controlando. Existem casos de acompanhamento desses pacientes que são recorrentes do crescimento. Então, a cada 6 meses, 1 ano, precisa fazer a remoção cirúrgica, né? Mas isso são casos onde o paciente tem dificuldade, né, de controlar a placa e não é um bom controlador de placa. Então, isso é importante para nós, termos em mente essas medicações, para na nossa anamnese a gente já, né, estar atento quando o paciente relatar, fazer algum tipo de medicamento. Existem algumas características, né, dentárias que também podem estar interferindo nesse nosso periodonto e na progressão dessa doença periodontal. Então, na presença de pérolas de esmalte, né, que é uma região, lógico, aqui tá, né, é um dente que foi extraído, né, e mostrando a presença da pérola, imaginando essa gengiva no local. Então, a gente sabe que aqui fica uma região onde é fácil acontecer a progressão, né, e formação de bolsa periodontal, né?
Então, uma vez nós conseguindo diagnosticar a presença dessa pérola através de sondagem, nós podemos fazer uma cirurgia e remover essa pérola, né? Faz o desgaste e devolve a saúde para a situação desse dente, né? Então, a gente consegue paralisar a doença. Então, muitas vezes também nós podemos encontrar pacientes onde vemos grandes perdas, né? Isso muitas vezes é comum em dentes com pinos, né? Onde foi equivocadamente, né? Perdeu o guia de inserção e houve uma perfuração. O periodonto, ele é muito delicado. Ele responde frente a qualquer alteração que ali tiver presente, né? Então, quando eu tenho que estar sempre atenta à minha crista óssea. Então, ela fala, se a minha crista óssea está intacta de um lado e do outro lado ela não está intacta, que não é o caso aqui, mas eu estou só lembrando, eu devo suspeitar que algo nessa região, onde está radiolúcido, tem algo ali que está causando aquela perda óssea naquela região. Então, seja uma perfuração lateral, numa instrumentação, seja em molares, né, um tratamento endodôntico, que a broquinha acaba tocando a região de furca. Então, a gente deve sempre suspeitar que algum agente equivocado está naquela região onde está levando aquela área radiolúcida e aquela perda óssea. E daí, realmente, nós temos que cessar, nós temos que remover esse agente agressor para a gente poder devolver a saúde. Muitas vezes nós conseguimos remover através de raspagem, através de osteoplastia, ou muitas vezes removendo fraturas e avaliando o remanescente, se é possível permanecer o dente, a raiz ou não, né? Sendo possível, a gente reabilita, não sendo possível, a gente avalia a questão de cirurgias para aumento de coroa, para poder reabilitar efetivamente, restaurando, seja protética ou por dentística, né? Mas o importante é remover o agente agressor para paralisar a doença, porque a doença periodontal, ela é lenta e progressiva. Se eu mantenho esse agente agressor, seja por biofilme, por bactéria, ou por agente causal extra, né, como no fato de perfurações, eu posso colocar em risco não só esse dente, mas com o passar dos anos, essa reabsorção, ela começa também a comprometer o dente adjacente, o dente vizinho. Então, quanto antes a gente consegue fechar o diagnóstico, eu dou sobrevida tanto para o dente em questão e eu acabo não envolvendo o dente subjacente. A questão da genética, ela vem sendo bastante estudada, onde tem vários estudos que avaliaram pessoas gêmeas, né? Idênticas, e frente à placa bacteriana, eles respondiam 50% idênticos frente a essa mesma, né, biofilme bacteriano. A periodontite agressiva também, ela é o exemplo maior dessa questão da genética, onde os indivíduos já foram verificados que uma vez que eu diagnostico no meu paciente, esse paciente que é uma característica de pacientes jovens, né, pouca placa e grandes perdas ósseas angulares, incisivas e molares, eu devo perguntar para esse indivíduo se ele tem irmãos, para a gente poder avaliar se ele tiver mãe e pai. Normalmente, quando a gente pergunta, né, a sua mãe, né, você tem mãe? Eu tenho mãe, sim, tudo. Eu gostaria de avaliar, é possível? Ela não tem dente desde novinha. Então, é muito recorrente essa fala. Então, a gente sempre pedir para avaliar os irmãos, porque quanto antes a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente, né, precocemente, a gente consegue
instituir algum tratamento, seja o tratamento, lógico, de raspagem, que é a terapia básica, com associação com medicamento, que aí é necessário, e daí nós vamos fazer as avaliações dessas perdas angulares para a gente poder instituir aí cirurgias com regeneração óssea, membrana, né, para a gente tentar ganhar osso nessas perdas angulares. Então, a genética nesses indivíduos, o traço ele é muito forte. Então, na questão, agora vamos falar um pouquinho compartilhado já, específico da doença periodontal e o cigarro. Então, a medicina periodontal, ela já vem desde 1992 sendo estudada, essa inter-relação de microbiota podendo envolver, né, regiões a distâncias, né, como já foi encontrado periodontopatógenos em região de coração, de pulmão, né, em placenta, né, de bebês nascidos com baixo peso. Então, hoje, o que ainda cada vez mais fortalece os estudos é que no passado a fala era muito forte em dizer, tem o periodontopatógeno específico da boca sendo encontrado nessas regiões. O que a gente vem verificando será que eu encontrar um micro-organismo, ele é suficiente para modificar a doença? Então, hoje, o que a gente mais está vendo nos estudos eles continuam verificando se há presença ou não desses periodontopatógenos nessas regiões. Mas eles estão estudando agora a presença do processo inflamatório que é desencadeado na presença dessa microbiota mais agressiva. Então, são os estudos das interleucinas, de prostaglandinas, de fatores de necrose tumoral, né, que eles sim são capazes, muito mais fortemente, de modificar a resposta, né? E aí, vocês vão ver que vários desses, eu fiz questão de colocar várias referências, e vocês vão ver que essas referências não são novas, porque esse não é um assunto, apesar da gente achar que é novo, ele não é um assunto novo, né? Então, já Cataneu e colaboradores, em 2000, ele vinha dizendo que a nicotina e os componentes da fumaça, né, tanto a acroleína quanto o acetaldeído, ele altera essa organização e a morfologia de culturas de fibroblastos. Então, no paciente fumante, nós vamos verificar que a produção de colágeno dele está alterado, como a produção dele está alterada, diminuída, então aumenta uma produção de colagenase. Então, a resposta desse paciente fumante, fora ainda essa vasoconstrição periférica, que é uma característica que acomete no fumante, vai estar toda uma resposta tecidual alterada, né? Então, essa nicotina, ela promove essa diminuição desse suprimento sanguíneo pela liberação dessas catecolaminas, né? Que resultam nessa vasoconstrição e uma diminuição da nutrição tecidual. Então, o meu exame clínico periodontal, eu tenho alguns parâmetros para eu fechar o diagnóstico de saúde e doença. Quais são esses parâmetros? Então, eu faço uma avaliação da presença da placa. Então, antigamente não, né? Tem pessoas que gostam de fazer a visualização da placa direta, sem uso de corantes, e tem pessoas que ainda usam corantes. Então, o importante é você verificar a quantidade de placa que esse seu paciente tem, para você poder realmente ver, classificá-lo em um bom controlador de placa ou um mau controlador de placa. Então, esse é um índice supragengival, né? O índice de placa, que eu particularmente gosto de fazer o índice de placa visível. Então, eu faço isolamento relativo na boca desse paciente, eu seco os dentes e eu visualizo direto a presença ou a ausência da placa. Não importa se ele tem muita ou pouca placa. É dicotômico, tem ou não tem. Porque se eu tenho, ela já é capaz de iniciar um processo de gengivite.
O segundo exame primordial para eu fazer o meu diagnóstico de doença periodontal é o índice de sangramento. O índice de sangramento com a sonda milimetrada, isso tudo a gente faz muito rapidamente. Às vezes as pessoas acham que isso demora. Não é uma verdade. Então, é uma questão de treino, né? Então, com a sonda milimetrada, eu percorro a sonda dentro do sulco 1 milímetro. Percorro por todo o sulco, né? De dente a dente. É rápido. E daí eu vou percorrendo por vestibular e eu vou verificando quais são as faces que têm sangramento. Então, esse é um sangramento supragengival, tá? É o segundo exame supragengival. E, posteriormente, eu vou fazer o exame subgengival. Então, no exame subgengival, eu vou usar 2 critérios: a profundidade de sondagem e o nível de inserção. Então, a profundidade de sondagem, eu vou voltar só, apesar de que eu vou ter de voltar para o primeiro. Então, a profundidade de sondagem, por definição, então eu entro com a minha sonda dentro do sulco, por definição é a distância da margem da gengiva até o fundo do sulco ou da bolsa, ou a porção mais apical do epitélio juncional, né? Então, essa distância que der é a minha profundidade de sondagem. Já o meu nível de inserção é a distância, então eu entro com a minha sonda e é a distância da minha junção semente-esmalte até a porção mais apical do epitélio do fundo da bolsa ou do sulco, ou a porção mais apical do epitélio juncional. Então, esses são os meus 2 parâmetros subgengivais para realmente eu conseguir fazer diagnóstico diferencial de saúde e doença. Doença gengival supra, que é a gengivite, ou doença subgengival, que é a periodontite. Por que isso é importante? Porque se eu não faço o meu exame clínico minucioso, eu não consigo fazer o diagnóstico e muito menos tratar corretamente. Então, no paciente fumante, por que eu fiz essa breve fala do exame? No paciente fumante, esse índice supragengival que eu mencionei, que é o índice de sangramento, eu não vou conseguir, ele não é um parâmetro bom. Por quê? Não vai sangrar, exatamente porque esse meu suprimento sanguíneo no fumante, ele é alterado. Então, eu posso fazer esse exame e esse sangramento não vai ser verificado. Tanto é que vocês, com certeza, já verificaram que num exame de paciente fumante, é uma gengiva que ela não é avermelhada, né? A gengiva desses indivíduos, ela é mais rosa pálida, exatamente porque esse suprimento, ele está alterado, né? E na minha PS, daí a PS e a NI, que é a distância do nível de inserção, que eu vou conseguir fechar o diagnóstico da doença nesses pacientes. Então, é fundamental no fumante esses exames, né? A gente não consegue, de outra forma, fechar o diagnóstico para o tratamento deles. Daí, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que eu preciso fazer o PS e a NI, né? A profundidade de sondagem, ela é um exame que ela parte de um ponto que é a margem gengival. A margem gengival, ela não é um ponto fixo ao longo da vida da pessoa. Então, hoje, na saúde, a minha gengiva, na saúde, de qualquer pessoa, na saúde, a margem da gengiva, ela está próxima à junção semente-esmalte. Aí, eu negligencio a minha escovação por N problemas, essa placa adere ao dente e inicia-se um processo inflamatório. Sinais de inflamação, edema e o sangramento. Então, essa gengiva tem um aumento de volume pelo edema do processo inflamatório. Então, ela muda a sua altura. E um outro exemplo também dela alterar ao longo do tempo é quando o paciente tem uma escovação traumática. Então, a margem gengival que na saúde estava próxima da junção semente-esmalte, o paciente que tem trauma de escovação, essa gengiva,
ela migra em direção ao ápice, né? Então, ela varia. Então, essa margem gengival, ela é variável ao longo da vida da pessoa. Então, o PS é um exame que eu não consigo, ao longo do tempo, longitudinalmente, apenas avaliando ele, controlar e falar um diagnóstico preciso desse indivíduo. Já o nível de inserção, ele parte de um ponto fixo, que é a junção semente-esmalte. Então, hoje, a minha junção semente-esmalte está aqui, daqui a 10 anos ela também vai estar. Então, ela não é flutuante, ela não é variável. Lógico que é um pouco mais difícil você fazer essa medida, né? Mas é através do NI que eu consigo realmente predizer ao longo do tempo se esse paciente está perdendo, está progredindo a doença periodontal ou não. E os pacientes fumantes, né, a gente também já, desde 1992, é sabido que ele tem uma menor aderência, uma menor quimiotaxia de neutrófilo. Então, baseado nisso, a gente deve estar em mente, quando nós vamos tratar os nossos pacientes que são fumantes, nós vamos esperar uma resposta mais lenta de cicatrização e reparo, né? Então, eu não devo esperar a mesma resposta do paciente não fumante. Então, aquele tempo de convalescência, ele é muito importante. Então, eu raspo o paciente supragengival, eu diminuo o edema, eu raspo, melhoro o controle, instruo a escovação, motivo o fio dental e daí eu começo a fazer a raspagem subgengival. Eu raspo subgengival e nesses pacientes, tanto diabético quanto os pacientes fumantes, eu tenho que aguardar um tempo de aproximadamente mais do que do paciente que é saudável. No paciente saudável, a gente aguarda 90 dias para a gente poder fazer essa reavaliação. Nesses pacientes diabéticos não compensados e os pacientes fumantes, nós temos que aguardar por volta de 5 a 6 meses que a literatura vem mostrando. Por quê? Porque ele tem essa resposta mais lenta, né? Tem uma deficiência de neutrófilo, de fibroblastos, e com isso interfere na nossa cicatrização e na nossa resposta ao tratamento mais rápida. Então, a tensão de oxigênio nas bolsas periodontais foram verificadas que elas são menores no fumante, com isso sugerindo uma alteração na microflora dos fumantes. Então, a microbiota encontrada em paciente fumante é uma microbiota mais agressiva, mais resistente. Então, é uma conformação mais anaeróbia, né, mais gram-negativa. Tanto no fumante quanto no diabético, que nós vamos falar um pouquinho mais a seguir. Então, quais são os parâmetros de diferença que nós vamos achar nesses pacientes fumantes? Então, o fumante ele vai ter um menor sangramento, né? Então, ele vai conseguir se diagnosticar mais tardiamente, porque o sangramento não vai ser um parâmetro para ele poder identificar um problema. Normalmente, ele vai identificar um problema quando ele começar a sentir dentes moles, né? Porque daí já tem uma perda óssea mais avançada. O paciente fumante, a perda óssea realmente, frente à placa, ela é mais agressiva, então perde o osso mais rápido, mesmo porque é justificado, fora toda essa alteração de neutrófilos, de fibroblasto, ainda é justificado com uma microbiota mais agressiva. E o tratamento periodontal, conforme eu falei anteriormente, nós vamos verificar, então, ele tem sucesso? Tem, sem dúvida alguma, mas ele tem uma resposta mais lenta frente ao meu tratamento. Então, isso deve estar muito claro nas nossas mentes para a gente poder ir avançando com outros tratamentos, né? Porque o maior erro, muitas vezes, do cirurgião dentista é a gente fazer a raspagem, não aguardar esse tempo para fazer a reavaliação. Aí, a gente raspa e dali 30 dias a gente quer ressondar. E a gente faz a ressondagem e a gente não ganhou nada. Então, aquela bolsa, aquela profundidade que estava de 5, 6 milímetros, permanece 5, 6 milímetros.
porque ainda não teve o tempo suficiente para ter uma formação de epitélio juncional longo nessa região. Então, a gente deve aguardar. Isso não quer dizer que a gente vai fazer a raspagem e a gente tem que, o paciente não continuar com o tratamento. Daí nós vamos continuar com a outra parte, vamos continuar motivando. Se ele tiver parte restauradora, a gente vai fazendo a parte restauradora, mas mantendo ele motivado num bom controle de placa, com escovação e fio dental, enquanto a gente aguarda esse tempo de convalescência do organismo. E daí sim, passado esse período, por volta de 6 meses, a gente vai ressondar e vai ver o quanto de ganho nós tivemos ou não. Para daí, às vezes, instituir algum procedimento cirúrgico para melhorar esse ganho, né? Então, como aqui, né, a gente acabou de explicar, então, esse efeito do cigarro, ele afeta o reparo periodontal, né? Então, esse reparo, ele acontece mais lentamente. Passando para a parte de partos prematuros e de nascimento de baixo peso, então, o que a literatura vem nos falando? Isso é um pouco controverso. Existem muitos estudos, né, que viram algum tipo de associação e vários outros que não viram, né? Então, só que todos são unânimes em que a prevalência de crianças nascidas de baixo peso e parto prematuro é muito alto, não só no Brasil, mas no mundo, né? E isso acaba trazendo várias sequelas e é um problema de saúde pública no Brasil. Então, o que tem sido fortemente, e isso é unânime, tanto nos que verificaram algum tipo de ligação ou não, mas eles são unânimes em dizer que é um indicador de risco. Então, a doença periodontal, na presença de uma doença periodontal mais agressiva, mais expressiva, ela ser um fator de, não um fator de risco, mas um indicador de risco, né? Então, como funciona essa relação? Então, na presença da doença periodontal, uma doença periodontal mais expressiva, né, vai ter essa liberação, o processo inflamatório instalado, e essa liberação de endotoxinas e formações, principalmente interleucina 1 beta e prostaglandina, que cai na corrente sanguínea, né? Então, esses mediadores inflamatórios na corrente sanguínea, que chega até esse bebê via cordão umbilical, que pode estar interferindo nesses nascimentos de criança prematuramente. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, o que é um parto prematuro? É quando ele ocorre abaixo das 37 semanas de gestação, né, e esse bebê, ele nasce com peso menor que 2,5 kg. Os fatores de risco, e aí que é a dificuldade dos estudos em afirmar realmente, porque a doença periodontal, ela é multifatorial, ela tem o agente etiológico, que é o biofilme, mas como a gente vem dizendo desde o começo, então é uma associação de fatores que potencializam e podem aumentar o dano em algum órgão à distância. Então, já o fator de risco para parto prematuro, segundo a organização, baixo nível socioeconômico, a raça, nascimentos múltiplos, abuso de drogas ou álcool e infecções sistêmicas materna. Então, nessa questão de infecção sistêmica materna, que acaba se associando à parte da doença periodontal. Mas a literatura ela é forte em dizer das infecções urinárias nas gestantes, né? Como um fator de risco de baixo peso e parto prematuro. O Finbar, ele foi o pesquisador que iniciou os estudos em relação às gestantes, né? Então, ele vem falando que as infecções periodontais, elas realmente servem como esses reservatórios para esses micro-organismos, esses periodontopatógenos, e aí tem sido muito prevalente a Porphyromonas gingivalis, a Prevotella intermedia, o Agregobacter, Actinomyceta incomitas, e o Camptobacter rectus. Então, esses são os mais prevalentes em doenças mais agressivas.
e que são uma microbiota anaeróbica negativa, onde eles liberam esses lipopolissacarídeos, né? E essas endotoxinas e interleucinas, principalmente a 1-beta, como eu disse anteriormente, né? E esses mediadores inflamatórios, eles são em potencial uma ameaça para essa placenta desse bebê, tá? Então, havia essa sequência realmente de determinante de alta prevalência dessa microbiota, podendo chegar a essa placenta do bebê. Então, existe um consenso, à medida que os autores vêm falando que é importante, né, a prevenção da doença periodontal, o controle desse biofilme, né, para a gente realmente reduzir esses efeitos adversos que a gente pode encontrar nessa gravidez, né? Então, a gente os estudos vêm relatando que a gente deve dar preferência a tratar esses indivíduos, essas mulheres gestantes, no segundo trimestre, porque são tratamentos onde a gente faz uma raspagem subgengivais, são procedimentos mais invasivos, né? E que a ausência de infecções e as bacteremias na gestante, ela é fundamental para o bom desenvolvimento do feto e bem-estar da mulher. Então, apesar de ter essa controvérsias e ainda não está estabelecido que a doença periodontal realmente ela é um fator de risco à gestante, eles são unânimes em que a gente deve prevenir qualquer tipo de infecção e qualquer processo de bacteremia que essa gestante possa sofrer. E a gente sabe que um procedimento de escovação, ele causa uma bacteremia transitória, principalmente ainda em indivíduo que ainda está com a boca lotada de periodonto patógeno. Então, é tudo que os estudos vêm mostrando que a gente deve ser fortemente, e aí tem o pré-natal odontológico, que isso já tem sido amplamente divulgado e a gente tem cada vez mais avançado nesse sentido, inclusive nas redes públicas, para a gente ter a consciência, tanto nós dentistas, quanto as pacientes, né? Que isso pode ser determinante para a saúde do seu bebê. As doenças periodontais ligadas a doenças cardiovasculares, a gente sabe que os fatores de risco para a doença cardiovascular são pacientes hipertensos, pacientes fumantes, com nível de colesterol alto, diabetes e obesidade. E aí, dentre esses fatores de risco à doença cardiovascular, existe uma associação em que também o paciente diabético e o paciente fumante, ele já é constatado na literatura que é um fator de risco à doença periodontal. Então, como eu disse anteriormente, eles são indicadores de risco, como o estresse, a nutrição, né? Agora, já o diabetes e o cigarro, ele já é um fator de risco comprovado à doença e à progressão da doença periodontal. A aterosclerose, ela é uma doença crônica, né? Ela é caracterizada por esse espessamento e endurecimento da parede arterial, né? Com essa perda de elasticidade, e a aterosclerose, ela é uma forma particular da arteriosclerose. Por que a gente está falando isso? A plausibilidade biológica da doença periodontal versus a doença cardiovascular, ela é baseada no quê? Na formação desses ateromas, né, que são espessamentos, são lipoproteínas de baixa densidade, que vão diminuindo a luz desse vaso endotelial, né? E uma vez essa diminuição dessa luz, a presença da doença periodontal, onde há todo o processo inflamatório, a liberação de interleucina, prostaglandinas, né, fatores de necrose tumoral, essas bactérias orais, elas vão estar junto com esses fatores, elas vão estar associando
a esse ateroma, né? E aí a gente pode estar acentuando a questão das proteínas C reativas. A gente sabe que eu vou passar. Tá, é isso aqui eu já disse. Então, o que nós sabemos já na literatura é que essa liberação dessas bactérias da cavidade bucal e esses produtos bacterianos da doença periodontal, também via corrente sanguínea, elas podem chegar até a luz e associar esses ateromas. Os estudos, eles indicam uma forte ligação com as porfiromonas gengivais, tá? Que podem estar auxiliando nessa agregação plaquetária. E, dessa forma, acelerar também o processo de aterosclerótico. Esse aumento dessas proteínas C reativas, né? A proteína C reativa, ela é um marcador importante na inflamação sistêmica, né? Então, ela tem sido associado, quando uma vez ela se encontra aumentado, a chances, a riscos, né? De infarto de miocárdio e prognósticos ruins para pacientes com algum tipo de angina, né? E os estudos vêm demonstrando que a periodontite, junto com todo esse processo inflamatório que ela pode acarretar e ela acarreta, ela pode aumentar o nível dessas proteínas C reativas. Então, essa associação significativa da doença periodontal com a doença cardiovascular, ela vem variando com um fator de risco nos artigos entre 1,25 a 8, né? Então, existe uma indicação indireta para tratamento periodontal em pacientes cardíacos, devido à influência na diminuição dos níveis de marcadores de risco para a doença cardiovascular, né? Principalmente com a proteína C reativa e a interleucina 6. Já existe a parte da cardiologia, a Academia Americana de Cardiologia, ela já, não é que ela solicita, ela sugere que o paciente que vai passar por algum tipo de procedimento cirúrgico cardíaco, que ele passe antes por uma avaliação de um periodontista, de um cirurgião dentista, capacitado nessa área da periodontia, para fazer essa avaliação e ele emite um laudo que o paciente está apto e que tem saúde periodontal. Então, existe uma forte tendência, né? E isso acabar tendo outros desdobramentos, né? E isso vir ser uma realidade também aqui no Brasil, porque os estudos já mostram essa relação. A diabetes mellitus é uma doença metabólica, né, caracterizada pela hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção da insulina pelo pâncreas. O que nós sabemos, né, os sintomas clássicos? Isso é importante a gente relembrar, porque muitas vezes o paciente não sabe ainda que ele é diabético, e às vezes na fala, na anamnese, ele pode dar sinais disso e a gente sugerir exames, pedir o exame para a gente ver realmente como ele está sistemicamente nesse quesito. Então, o paciente relata, né, polidipsia, poliúria, polifagia, né, sente cansaço, perda de peso. Então, muita sede, faz muito xixi, né, sente fome, né? Então, esses aspectos, se o paciente fala que andou tendo mudanças de comportamento nesse sentido, a gente deve, né, suspeitar. A gente sabe que uma classificação simples, né, a título rapidamente dessa nossa fala, que a gente tem a diabetes mellitus tipo 1, né, que ela necessita realmente da insulina, né, e que é um hormônio que reduz o nível de glicose no sangue, e a tipo 2, que normalmente ela aparece tardiamente, e usualmente o paciente consegue controlar através da dieta, não precisando de fazer o uso da insulina. As manifestações orais mais frequentes que nós
verificamos nesses indivíduos são pacientes que relatam ter uma diminuição do fluxo salivar, eles têm uma boca, né, que eles relatam uma boca mais seca, né? Os abscessos gengivais e periodontais são recorrentes nesses indivíduos. São pacientes em que tendem a ter uma progressão da doença periodontal maior, de 2 a 3 vezes do que o paciente sistemicamente saudável, né? E, lógico, ele vai ter uma cicatrização mais lenta, porque ele tem uma deficiência de neutrófilo, de migração e quimiotaxia dessa região. Então, os testes diagnósticos, a gente pode, né, fazer a glicose sanguínea em jejum, e tem teste de tolerância oral à glicose. Então, a gente, né, um parâmetro menor de 110, é uma glicose normal em jejum, de 110 a 126 é uma glicose em jejum alterada, e maior que 126 já é um diagnóstico provisório de diabético. E daí a gente pode realmente indicar os pacientes, né, para avaliação médica e tratamento. Então, o paciente diabético, ele tem algumas complicações, tanto a nível micro quanto macrovascular. Microvascular, essa questão de retinopatias, né, de problemas oculares, né, e uma deficiência na cicatrização, uma resposta mais lenta. E macro, são pacientes que isso pode ser tanto na tipo 1 quanto na tipo 2 presente, pacientes que têm uma maior tendência, quando não controlados, a infartos. Então, as complicações clássicas, né, retinopatia cegueira, nefropatia falência renal, neuropatia sensorial, né, então pacientes têm uma perda de sensibilidade nas extremidades, é comum, né? E doença macrovascular, que são doenças cardiovasculares, e essa cicatrização da ferida alterada, uma resposta mais lenta frente ao nosso tratamento periodontal. O mecanismo de interação entre diabetes e o periodonto, então, no diabético ocorre também uma alteração dessa microbiota subgengival, né? E também, mais prevalente, gram-negativas e anaeróbios. E esses indivíduos são verificados uma menor produção desse colágeno, um aumento nessa atividade da metaloproteinase da matriz e um acúmulo desses produtos glicolizados finais, né? Com isso, tem uma diminuição, uma retardação. É um retardo nessa renovação tecidual, então é um processo mais lento, né? Então, diminuição dessa quimiotaxia, dessas células, que são as nossas células primeiras de defesa, né? Com uma resposta elevada das citocinas pró-inflamatórias e esse estresse oxidante tecidual aumentado. Então, esse contexto no diabético, nós vamos, como eu falei anteriormente, é importante nós sempre, na anamnese, o paciente relatando ser diabético, a gente pedir, perguntar quando foi a última vez que ele, né, fez a aferição da glicose, para a gente poder indicar alguns tipos de tratamento. Pacientes que estão muito descompensados, a gente deve evitar fazer procedimentos mais invasivos, seja cirúrgico, quanto uma raspagem subgengival. Então, a gente pede para ele, né, fazer esse acompanhamento médico para realmente controlar, baixar um pouco o nível da glicose, e daí realmente nós iniciamos o tratamento subgengival. O supragengival sem problema algum. E, como eu disse anteriormente, nós devemos aguardar esse período de convalescência, esse tempo maior, porque, como a gente viu anteriormente, a gente tem toda uma resposta alterada dessas primeiras células de defesa, que são os neutrófilos, e uma cicatrização mais lenta. Então, essa formação do epitélio juncional longo, então, ela é mais devagar do que o paciente controlado, paciente sistemicamente saudável. Então, nós vamos raspar subgengival e aguardar esse período de aproximadamente 5 a 6 meses para a gente poder reavaliar, ressondar. E uma vez
tendo o ganho, ter diminuído essa profundidade de sondagem, ótimo. Ele entra em terapia de suporte, de manutenção periodontal com períodos menores de retorno. Isso é fundamental, tanto no fumante quanto no paciente diabético, esses retornos menores ao cirurgião dentista, para a gente conseguir acompanhá-lo e para que ele não perca e para que essa doença não progrida, né? Então, a gente consiga deixar ele saudável. E existe uma relação em alguns estudos que falam que a diabetes não controlada e a presença da doença periodontal, ela é uma via de mão dupla. Quando o paciente tem uma doença periodontal muito expressiva, o paciente tem dificuldade em controlar a diabetes. Então, um acaba alimentando o outro, né? Então, uma vez que eu consigo devolver a saúde bucal desse indivíduo, eu vou estar também auxiliando na saúde sistêmica do controle da glicemia dele. Então, como vocês podem ter notado, assim, tudo na periodontia, apesar de ter muitos estudos toda essa parte de microbiota, ela é muito sofisticada, porque são exames através de PCR em tempo real, através de exames de DNA, a parte de interleucinas também são exames muito sofisticados e caros. Então, os estudos caminham para isso, mas, na verdade, tudo se resume ao biofilme. Então, se o paciente ele consegue manter um bom controle do biofilme, ele é um bom escovador e ele passa o fio dental adequadamente, a gente vai conseguir manter a saúde bucal dele. Então, essas bactérias da doença periodontal, elas não vão migrar, seja para a questão do coração ou a parte de parto prematuros. Então, a gente consegue manter a saúde do indivíduo e até mesmo na questão que eu não falei, mas que também tem sido relatados em pacientes em pulmão, né? Principalmente em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Então, tudo porque não tem um bom controle do biofilme. Então, para finalizar, né, a promoção dessa saúde oral e dessas avaliações periódicas, né, concomitante a esse estabelecimento de protocolos, né, de atendimento visando prevenir e tratar a doença periodontal, ela é imprescindível para qualquer população, seja ela uma criança, seja um jovem, seja um adulto ou um idoso, seja ele um acamado ou não acamado, né? Seja ele para ir para uma cirurgia ou não, o fundamental é a saúde. E a saúde a gente consegue manter com um bom controle de placa, né? E assim a gente vai evitar que repercussões, né, ruins acarretem o nosso organismo como um todo. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Doutora, chegou aqui da Ana Cristina perguntando, no tratamento periodontais, quais os casos em que você faz a profilaxia antibiótica? Tá. Na verdade, assim, a profilaxia, o procedimento de raspagem subgengival, ele é considerado um procedimento invasivo. Então, se o paciente tem histórico de endocardite bacteriana, pacientes que têm prótese valvar, pacientes que teve infarto há menos de 6 meses. Então, são pacientes que têm indicação de utilização de antibiótico profilaxia, tá? Mas são específicos isso. Então, normalmente também a gente, para ter também um maior respaldo, a gente, né, faz a cartinha do médico, indica
para ele ir ao médico, a gente descreve que vai ser realizado, né, vai ser realizada uma exodontia ou vai ser realizado um procedimento de raspagem subgengival, realizado a nível ambulatorial. Então, pede né, conduta e consideração do médico. Então, mas usualmente, nessas questões, a gente indica, sim, fazer antibiótico profilático. Então, a Heloísa perguntou o seguinte: quando devo receitar enxaguatórios bucais, eles podem ajudar no tratamento das doenças periodontais ou mascaram? O enxaguatório, ele é um coadjuvante, né? Então, o fundamental realmente é o controle da placa acontecer através de uma boa escovação e a utilização do fio dental. Mas nós podemos lançar mão de enxaguatórios bucais, né? Não utilizados indiscriminadamente, né? E prolongadamente. Porque, assim, o enxaguatório bucal, a indicação do fabricante, né? É para o controle do biofilme dental. Então, tem muitos pacientes que vêm no nosso consultório e falam, ou a gente está numa festinha, alguém fala, qual que é o enxaguatório bom para a gente usar? Então, assim, ele tem indicação, é uma indicação, uma prescrição médica. Então, o padrão ouro de enxaguatório bucal, pelos estudos, é a clorexidina 0,12%, digluconato de clorexidina 0,12%. Que uma das marcas comerciais mais né, conhecidas é o Periogard. Então, ele é um padrão ouro porque ele tem uma ação antiplaca de efeito de 12 horas na cavidade bucal, né? Mas ele tem vários efeitos colaterais. Então, por isso que ele é uma prescrição médica, né? Então, ele não tem uma indicação para você utilizar indiscriminadamente. Então, um pós-cirúrgico, um paciente que você faz uma raspagem subgengival e, né, o paciente tem uma doença mais agressiva, então ele vai funcionar como um coadjuvante. Então, por um período de tempo, nós vamos indicar a utilização dele associado a um bom controle da escovação e do fio dental. Existem outros, sim, daí existe uma escala, né, de padrão, né, mas com isso vem os efeitos. Isso é uma sugestão, né, de uma nova web aula na questão de enxaguatórios bucais e também de pasta de dente, porque hoje, cada vez mais, nós vamos no mercado e a parte da prateleira vai só aumentando do comércio desses tipos de produtos. Então, a gente pode usar eles associados ao nosso tratamento por períodos limitados, né? Sempre lembrando nesses efeitos colaterais que eles podem estar trazendo, né? Então, a gente tem que pensar o benefício que ele vai dar para esse nosso paciente, se vai ser maior do que os efeitos colaterais, né? Então, quais são os efeitos colaterais da clorexidina? Então, ele tem quem já bochechou sabe, ele dá um gosto metálico na boca, é ruim, ele tem uma pigmentação, ele causa um acastanhamento, né, uma pigmentação nos dentes, né, e ele dá uma alteração de papila gustativa, né. Então, só que ele é fantástico, porque ele realmente consegue auxiliar no controle dessa adesão da placa bacteriana no dente, tá? Então, você, estritamente nesses casos pós-cirúrgicos e após uma raspagem subgengival, então tem muita indicação da gente estar ajudando esses pacientes a controlar a placa e dessa forma a gente reduz o processo inflamatório, né? Doutora, a Margarete, ela quer saber quais os princípios ativos para enxaguantes bucais efetivos na prevenção da gengivite e doença periodontal.
Então, aí, assim, a gente tem vários tipos, né? Então, a exemplo do que eu disse anteriormente, né? O padrão ouro é o digluconato de clorexidina, que é o 0,12%, que a indicação é a utilização de 12 em 12 horas, porque é 2 vezes ao dia. Uma coisa importante na hora de prescrever o Periogard é que a gente deve pedir para o nosso paciente fazer a escovação, passar o fio dental. Então, ele tem que desorganizar a placa da melhor forma possível da região, né, da boca, e aguardar 30 minutos para depois fazer o bochecho com Periogard. Por que tem que aguardar esse tempo? Porque os estudos vêm mostrando que o Periogard tem uma ação antagônica com o monofluorofosfato da pasta de dente. Um anula o outro, neutraliza o outro. Então, tem que escovar, aguardar esse tempo para depois fazer o bochecho. Daí, realmente, ele é efetivo. Daí, de 12 em 12 horas. Então, esse é um enxaguante usualmente, né, por prescrição médica, né, falo médica ou odontológica, né, da utilização dele. Seguindo na sequência, a gente tem os óleos essenciais, né, que o mais utilizado, o conhecido nosso é o Listerine, que ele tem também essa ação de 8 a 12 horas, né? Então, ele não tem o problema de interação com a pasta de dente, só que o Listerine com o álcool, ele possui 22% na sua composição de álcool. Então, ele tem alguns estudos, né, mostrando que esse alto teor alcoólico, além dele conseguir realmente eliminar a microbiota patológica, ele acaba também eliminando a microbiota que é sadia da nossa boca. Lógico que daí vocês vão falar, mas já existe o Listerine sem álcool. Então, o Listerine sem álcool, ele deixa de ser um óleo essencial, né? Então, daí ele cai para uma categoria que é uma categoria de triclosan, e daí ele tem uma ação menor, né? Então, ele tem que ser bochechado mais vezes. Isso que os estudos têm mostrando. A Cíntia pergunta: a raspagem periodontal pode ser realizada em gestantes no terceiro trimestre, caso necessário? Podemos indicar bochechos com clorexidina nesta fase? Nós podemos. Não tem, assim, uma contraindicação no terceiro trimestre a gente não realizar essas raspagens. Mas já o bochecho, já existem estudos falando que a gente deve, não, na medida do possível, não utilizá-los. Então, a raspagem, tranquilamente, e até tem um estudo que fala na questão da clorexidina até durante a amamentação. Então, o procedimento de raspagem tranquilamente, sem maiores, né, problemáticas. Agora, se são pacientes que têm uma doença periodontal mais avançada, uma progressão maior, então daí a gente tem que fazer em etapas menores, ver essa questão da anestesia, só no quesito de tranquilizar a paciente, porque a gente sabe que isso não tem problema algum, né? A gente anestesiá-las, mas é uma questão só de controle. Francisco. Ok? O Francisco pergunta: você contraindica o tratamento de gestantes no primeiro trimestre, mesmo em situações em que não seja necessário o uso de medicamentos ou anestésico? Não, obrigada, Francisco, por essa pergunta. Na verdade, assim, os estudos vêm mostrando que não tem contraindicação. Então, se a paciente tem dor,
né? Então, mesmo que a paciente está com dor, a gente vai anestesiar, a gente vai ter que fazer o procedimento, porque o estresse promovido, a dor que acarreta isso, e ainda ao longo dos 9 meses da gestação, a questão vai piorar. Então, a gente tem coisas que a gente deve evitar, né? Mas não é o caso. Então, a exemplo do que você disse, procedimentos, né, básicos, né, que não tem problema, não vai anestesiar, então, de forma alguma tem contraindicação de fazê-los, até deve fazê-los, conforme eu disse na aula, porque o quanto mais tiver saudável a boca dessa gestante, melhor é para o contexto desse bebê, para esse nascimento, ser tudo tranquilo. É um dos fatores, lógico que tem N fatores que podem estar colaborando para ser um fator de risco para ter nascimento de baixo peso, né? Como a gente falou anteriormente. Mas pode usualmente fazer o tratamento básico, sem problema algum. Professora, acabou as questões, já foi a última. Nós agradecemos muito a sua excelente aula, abrilhantou muito aqui na Telesaúde. E nós esperamos a senhora para umas próximas aulas.